Então, pessoal, eh, hoje na nossa aula de noções de arquitetura e urbanismo, nós vamos tratar um pouco sobre planejamento urbano, tá? Eu creio que vocês têm até uma cadeira mais específica sobre isso no curso de vocês, correto? Tá. Então, nessa aula de hoje, a gente vai tratar o planejamento urbano, mas antes do planejamento urbano em si, a gente vai discutir sobre o Estatuto da Cidade, as suas principais ferramentas, porque o Estatuto da Cidade ele foi concebido como um instrumento aí, é um grande instrumento que vai trazer várias ferramentas, várias definições lá para orientar esse planejamento urbano das cidades no Brasil, de forma que a gente garanta diversas coisas, uma igualdade das a igualdade de fato, né, de acesso a todos os locais, a orientar o crescimento das cidades para que eles sejam feitos de maneira organizada e por aí vai, tá? Então, com isso, nosso objetivo é apresentar esse Estatuto da Cidade, suas principais ferramentas, e para isso, a nossa aula vai ser dividida aqui em 4 tópicos. Um primeiro de linhas gerais, segundo trazendo alguns instrumentos, terceiro, vai falar sobre outros dispositivos aqui, que também estão expressos no Estatuto da Cidade. Por fim, a gente vai focar um pouco mais no plano diretor e na gestão democrática da cidade, porque a gente não pode deixar de pensar a cidade de uma maneira democrática, né? Trazendo os diversos atores aqui para que a gente tenha um crescimento que atenda a todas as expectativas, né, e todas as necessidades. A gente não pode ter uma gestão democrática, uma gestão muito centralizada. A gente vai ter que trazer, na hora de desenvolver esse plano diretor, essa gestão, nós temos que trazer moradores, governos, associações, todos os atores que vão estar modificando e utilizando esse espaço urbano. Ok? Então, para começar, a gente já para diretamente no primeiro artigo daqui do Estatuto da Cidade, que é essa Lei Federal 10.257. Esse primeiro artigo, ele vai tratar sobre o que é o Estatuto da Cidade, né? Falando aqui que ele vai estabelecer normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do. Aí aqui que entra bem importante. Qual vai ser o objetivo, então, do uso da propriedade urbana? Vai ser em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, assim como o equilíbrio ambiental, tá? Então, quando a gente falar do uso da propriedade urbana, a gente vai observar que essas características aqui, elas devem ser atendidas, e o que o Estatuto da Cidade traz é uma série de diretrizes e de informações aqui que vão ser relevantes para que a gente consiga atingir esses 4 pontos, né? Bem coletivo, segurança, bem-estar dos cidadãos e equilíbrio ambiental, tá certo? Com isso, então, a gente pode dizer que o objetivo do Estatuto da Cidade vai ser desenvolver as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, ok? E com isso, para isso, ele traz ainda algumas diretrizes gerais que devem ser observadas nesse, nesse planejamento. É que vai ser a garantia do direito às cidades sustentáveis, né? Isso aí a gente vai entender como direito à terra, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura, transporte, lazer, trabalho. Isso aqui tudo, se a gente observar, está bastante ligado com o que a gente estava vendo lá sobre urbanismo, né? Quando a gente falou lá das funções da cidade, daquelas 4 funções principais, né, que é morar, que são morar, trabalhar, tem recrear-se, né? Recrear-se,
colocar só recriar. E circular, tá? Então, se a gente observar, esse Estatuto da Cidade ele vai estar bem alinhado com essas 4 funções aqui da cidade, segundo o urbanismo, né? Trazendo ainda aquela questão de planejamento, de engenharia urbana, que a gente também viu em aulas passadas, que a engenharia urbana vai entender que para você obter essas 4 funções de uma maneira melhor possível e ainda trazer diversos outros benefícios, como a saúde, garantir a, um acesso aí a um saneamento ambiental. Então, por isso que ele traz lá na engenharia urbana também essa questão de saneamento, infraestrutura, serviços públicos. Então, a gente vê que esse Estatuto da Cidade ele está bastante alinhado com essas ideias, que são as ideias aí modernas que a gente tem para o desenvolvimento das cidades. E essa seria uma das diretrizes. Tá? Eu não vou mostrar todas, que são muitas. Uma segunda diretriz aqui, que está lá mostrada como a diretriz 4, seria que a gente tem que ter esse planejamento do desenvolvimento das cidades, né, da distribuição espacial da população, das atividades econômicas do município, do território sob a sua influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Daí, a gente já pode até entender isso aqui como um spoiler do que esse documento vai trazer para a gente, né? Quando ele fala sobre o planejamento do desenvolvimento da cidade, isso vai estar bem relacionado ao plano diretor, né? A como a gente quer organizar tudo isso espacialmente de forma a garantir que essa área urbana ela esteja organizada de uma maneira que todos tenham acesso aos serviços, todos tenham acesso à circulação na cidade, além de que busca também evitar esses efeitos negativos sobre o meio ambiente, né? Então, o Estatuto da Cidade ele sempre vai trazer muito essa questão social e do desenvolvimento, mas ele sempre traz também o meio ambiente como sendo bastante importante aqui no planejamento urbano, né, no desenvolvimento da cidade. Isso porque se a gente lembrar que a saúde psicológica, a saúde biológica mesmo da gente, física e mental, ela vai estar bem relacionada ao ambiente que a gente está morando, tá? E ao ter um meio ambiente equilibrado, ao redor e dentro da cidade, nós conseguimos ter também melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e garantir também os recursos naturais para as gerações futuras, né? Outra diretriz, a diretriz aqui 6, é ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar, e aqui novamente está bastante relacionado a um plano diretor, né? Tá, então, coordenação e controle do uso do solo de forma a evitar utilização inadequada dos imóveis urbanos, proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, parcelamento do solo, a edificação ou uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana, tá? Então, a gente vai ver também que os planos diretores, eles focam bastante nisso. O que seria uma utilização inadequada dos imóveis urbanos? Eu ter, por exemplo, uma região central em que eu tenho uma previsão, eh, eu tenho uma maior demanda de diversos serviços aqui, é uma região que eu estou pensando aqui em adensar. Se eu pegar esse imóvel aqui e tiver um pessoal que vai explorar aquilo ali economicamente, só que para isso eu quero deixar lá especulando e deixo o terreno vazio, eu vou acabar influenciando no meu crescimento da cidade, né, de como eu quero que ela cresça, tá, porque eu tô querendo que ela cresça, que ela dance para cá, mas porque o pessoal está especulando, aí as oportunidades mais baratas acabam indo para outras regiões que eu não estava querendo que fossem adensadas, porque não tem uma infraestrutura adequada, porque não tem serviços adequados. Então, é, o Estatuto da Cidade traz como diretriz a gente observar isso, a gente evitar que isso aconteça. Assim como
evitar que usos incompatíveis estejam próximos, né. Eu colocar, por exemplo, um hospital do lado de uma casa de shows, por exemplo. Isso aí a gente quer evitar, porque a gente quer transformar a cidade no melhor espaço possível. Além do parcelamento do solo, edificação, uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana, né. Além disso, a gente vai ele diz que a gente tem que evitar também a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego sem a previsão de infraestrutura correspondente, tá. Então, a gente vê também uma preocupação aqui da cidade como um todo, e não só como a gente via ali no começo do urbanismo, uma preocupação mais simplificada com alguns aspectos, mas é que, o estatuto da cidade já traz que a gente tem que pensar, tudo como um sistema, né, então, se eu simplesmente ignorasse o tipo da atividade e os polos geradores de tráfego, eu estaria ignorando a infraestrutura necessária. Então, a gente tem que evitar isso. Outro aspecto é evitar a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na subutilização ou não utilização, como eu já comentei. Outras diretrizes aqui também seria a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Isso vai estar relacionado a gente evitar, por exemplo, eu quero passar uma ferrovia aqui, um metrô, só que eu vou passar só pela parte pobre, que eu quero desapropriar só esse pessoal aqui, e não quero interferir com o pessoal que é rico aqui, que está nessas grandes torres, mesmo sendo o melhor trajeto eu ir reto por aqui, por essa região, por exemplo. Então, quando a gente pensa no espaço urbano, a gente tem que pensar no bem-estar da população como um todo, de todo mundo, né. Então, tanto os benefícios quanto os ônus decorrentes desse processo de urbanização, eles têm que ser distribuídos para todo mundo, certo? De forma que a gente realmente tenha uma algo que seja igual de fato, né. Outra diretriz seria a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e fruição dos bens, pelos diferentes segmentos sociais, né. Então, aqui, o Estatuto da Cidade, ele vai trazer um aspecto que vai vir mais do planejamento, né, de um planejamento estratégico da utilização dos recursos, para que a utilização desses recursos para o crescimento e planejamento de uma cidade não seja feito, de forma a a trazer benefícios apenas para alguns segmentos sociais, mas sim o planejamento, e os instrumentos de todas as políticas aqui, econômica, tributária, financeira e gastos públicos, ele seja feito para um bem-estar geral de toda a população, porque o governo ele deve trabalhar em prol da população geral e não de interesses, específicos. O Estatuto da Cidade, então, ele ainda traz alguns conceitos aqui sobre competências, quanto ao planejamento das cidades, né. É que ele traz que a União vai ser responsável, então, por legislar e instituir diretrizes para o planejamento urbano, né, isso está expresso aí nesse artigo 3º, que a União vai competir, entre outras atribuições de interesse da política urbana, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social, tá. Isso para que, a gente pensando a administração pública como sendo uma coisa só, né, porque a gente mora no Brasil, o Brasil é uma coisa só, independente se é o Amazonas, se é Goiás, se é Rio Grande do Sul,
Então, esses planos nacionais e regionais, eles têm que estar todos sempre alinhados, de forma que a gente busque, isso é até uma das diretrizes que se tem aí para a União como um todo, um desenvolvimento de todas as regiões do Brasil, um desenvolvimento que vai ser pensado aí para trazer benefícios para todas as regiões e assim gerando riqueza para o país como um todo, tá certo? Ainda são definidos alguns instrumentos pelo Estatuto da Cidade, tá? Esses principais instrumentos aqui vão ser os planos nacionais, regionais e estaduais, tá? Vão vir aqui como um planejamento mais estratégico de desenvolvimento do Brasil e das cidades, tá certo? Então ele vai pegar grandes regiões, né? Não vai pegar apenas locais. Um segundo instrumento seria o planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Então, num contexto aqui de um desenvolvimento regional, por exemplo, a gente tem também a gente vai meio que destrinchar isso em planejamentos menores que têm que ser alinhados com esses planejamentos nacionais, regionais e estaduais, tá certo? Porque essa informação vai passando de um por um e não são totalmente independentes, tá? Então a gente teria um segundo instrumento que seria esse planejamento dessas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Por que que a gente traz aqui as regiões metropolitanas, né? Porque num contexto dessas regiões metropolitanas, vamos tirar São Paulo, por exemplo, que é uma conurbação de várias cidades, né? Você tem São Paulo, Guarulhos, tem o ABC Paulista e várias outras cidades. As cidades já elas já se chocaram de uma maneira que não se consegue separar um início e um fim aqui de cada uma delas. E sim, a gente tem uma grande cidade com várias regiões administrativas, que seriam as cidades, de fato, né? Que vão estar, que vão ser um sistema que vai trabalhar todo conectado. Então, a gente tem que tratar o instrumento, observando essas regiões metropolitanas, pelo que elas são realmente, que são sistemas que trabalham em conjunto. Outra ferramenta seria o planejamento municipal. Aí daqui a gente vai entrar principalmente com os planos diretores, tá? Esse planejamento municipal, então, ele vai ter alguns instrumentos específicos dentro dele mesmo que devem estar presentes nessa política urbana, devendo atender a esses parâmetros aqui que são indicados na Lei 10.257, né, que é o Estatuto das Cidades, tá? Então, esses instrumentos específicos da política urbana dos municípios, tá? Que é dos municípios, são o plano diretor, que como a gente viu, está bastante ligado a essas diretrizes, algumas das principais diretrizes, né, que são trazidas nesse Estatuto da Cidade, que a gente já discutiu algumas dessas diretrizes, né? É instrumento também da política urbana municipal, disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo, tá? Isso, como a gente viu, para observar o crescimento da cidade de uma maneira que seja mais adequado. Zoneamento ambiental vai estar bem relacionado com aquelas diretrizes também de garantir a preservação aí do meio ambiente, né? E isso que vai refletir no bem-estar social, emocional, físico dos habitantes. O plano plurianual, por que que o plano plurianual vai ser importante, né? Plano plurianual, ou seja, um plano que vai pegar, vai observar aí vários anos para frente. Isso porque esse plano plurianual, ele vai garantir que essas políticas do desenvolvimento urbano, elas sejam políticas de Estado e não políticas de governo, né? Não seja uma política de governo, que eu digo, é uma política de um candidato que vai lá
passa os seus 4 anos, aí quando vem o outro candidato nos 4 anos seguintes, aí ele: "Ah, cara, esquece esse aqui, a minha política agora é essa aqui", que às vezes pode ir na contramão do que estava sendo implantado. E isso seria bastante ineficiente, poderia fazer com que se chegasse a lugar nenhum. Então a importância desses planos plurianuais é garantir que, independente dos governos que estão passando aqui, que a gente tenha uma trajetória, o mais linear possível, né, claro que vão ter distorções, mas rumo a um objetivo, um objetivo só que seria o desenvolvimento ordenado, socialmente igualitário aí dessas cidades, tá. Então, esse seria o plano plurianual. Questão das diretrizes orçamentárias e planejamento anual, tá, como a gente falou aqui, tá bem por aqui, né. Os investimentos têm que estar alinhados aqui ao bem-estar geral e fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Então, por isso que essas diretrizes orçamentárias e planejamento anual estão aqui também como instrumentos. A gestão orçamentária participativa, porque, como eu já falei de uma maneira um pouco mais breve, essa gestão da cidade, como ela tem que ser feita para os habitantes como um todo, então ela tem que observar os diversos interesses. E como é que a gente faz isso? A partir de uma gestão participativa. Então, isso vai incluir também a gestão orçamentária participativa. Ou seja, a gente vai pegar, ter consultas aí com a população, com os diversos atores, para observar qual seria a maneira mais adequada de gastar esses recursos, porque os recursos são sempre escassos, né? Por mais que eu tenha um objetivo aqui definido, pode ser que as necessidades da população em determinado tempo, elas se foquem um pouco mais em um segmento para depois ir para outro, buscando sempre um equilíbrio, tá? Outro instrumento seriam os planos, programas, projetos setoriais, de forma que a observar esses setores da economia, né, e planos de desenvolvimento econômico e social, tá. Além disso, nós também vamos ter como instrumentos desse planejamento urbano os estudos prévios de impacto ambiental, e estudo prévio de impacto de vizinhança. Quem assistiu lá ao mini curso da professora Evelyn, viu como isso aqui é importante, tá? Esse estudo prévio de impacto de vizinhança e como ele afeta as regiões ao redor, né? Lá no caso era a implantação lá de um shopping, que eu esqueci o nome agora, mas a implantação do shopping, e como essa implantação do shopping modificou esse espaço urbano ao seu redor. Isso pode trazer, inclusive, pressões nas infraestruturas, né, por um aumento de uma população que está em determinado ponto, assim como um aumento do número de viagens, né, e traz ali também o aspecto de polos geradores de viagens. Então, por isso que a gente não pode esquecer, então, de fazer esses estudos prévios de impacto ambiental e de impacto de vizinhança. Isso para garantir aqui novamente, de acordo com aquelas diretrizes que a gente já viu no começo, né, que sempre, por mais que a gente sempre pense no desenvolvimento da cidade, mas a gente nunca deve deixar de observar essa questão ambiental, tá? E o impacto de vizinhança. E o que é que a gente vai entender como estudo de impacto de vizinhança? Então, essa lei, o Estatuto da Cidade aqui, ele vai trazer algumas questões que devem ser abordadas, né? Primeiro, o artigo 36 ele vai trazer que a lei municipal definirá os empreendimentos e atividades que vão estar sujeitos aí à elaboração desse estudo prévio de impacto de vizinhança, certo? Para que possam ser obtidas as licenças. E o que é que esse estudo de impacto de vizinhança deve conter? Ele deve ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos, já que eu quero conhecer o impacto, eu quero realmente saber o impacto desse empreendimento como um todo, não só o que ele vai trazer de benefício
mas também os malefícios gerados da implantação dele. Então, os pontos positivos e negativos, quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo análise no mínimo, tá? A lei municipal pode trazer outras coisas, mas no mínimo tem que ter, deve abordar adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários que estão presentes, né, e o impacto que vai ter neles, o impacto na uso e ocupação do solo, na valorização imobiliária, porque a gente pode observar que determinados empreendimentos podem gerar uma valorização imobiliária de uma região, expulsando a população mais pobre daquela região. Se eu não me engano, o nome disso é gentilização, entendeu? E isso a gente não quer, a gente quer que esses espaços urbanos sejam utilizados por todos, né? Desculpa, pessoal. Deve conter também geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural devem ser avaliados aqui minimamente nesse estudo de impacto de vizinhança, tá? Então é uma ferramenta que é muito importante para a gente observar, inclusive quando a gente tem um plano diretor e diz que determinada região deve ser utilizada para determinadas atividades, a gente pode observar com a implantação de um, de um polo gerador desse, né, de um empreendimento que seja sujeito a um estudo de impacto de vizinhança, a alteração que ele pode provocar nessa região, tá? E para garantir que esse empreendimento vai estar de acordo com o plano diretor. Tá? Então, o que a gente vê é que esses diversos instrumentos eles vão estar sempre se retroalimentando, né? Um existe para observar o outro e auxiliar o outro, para que juntos todos cheguem é, num ponto em conjunto que seria o desenvolvimento adequado da cidade. A gente pode citar também outros dispositivos que vão estar presentes nessa política de desenvolvimento das cidades, que são um deles é o IPTU progressivo no tempo, tá? O que é que ele vai ser? Ele vai ser um dispositivo que vai evitar que se tenham determinadas regiões da cidade que sejam subutilizadas apenas porque é esperado uma especulação imobiliária, tá? Então, quando o imóvel tem aproveitamento inferior ao mínimo definido no plano diretor, é aplicado esse IPTU progressivo. Ele vai, então, ter como objetivo assegurar que esse plano diretor seja seguido e estimular o uso de imóveis como forma de movimentar a economia, porque ao invés de eu ter um imóvel aqui, um terreno não utilizado especulando, eu quero que esse terreno ele esteja com construções aqui, com atividades que vão movimentar essa região, vão gerar impostos que vão ser captados pelo governo que vão ser utilizados para o melhoramento urbano, melhoramento social, tá certo? E vão melhorar a economia, vão gerar empregos, a utilização dos imóveis, né, vai gerar empregos, gerar renda, e tudo isso é positivo. Inclusive, é trazido aqui no artigo 7º que quando não é cumprido as condições e os prazos previstos de utilização, o município ele vai poder aplicar então esse imposto progressivo, ou seja, o IPTU vai aumentando aí no tempo, majorando essa alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos, para que seja caro eu manter esse terreno aqui sem utilizar, ok? Outro dispositivo que a gente tem que conhecer é o uso capião de imóveis urbanos. Que é que o uso capião, né? O uso capião é quando a gente tem alguém que vai utilizar
a um determinado terreno, lá um imóvel, aqui no caso um imóvel urbano, que ele está abandonado, e por essa pessoa estar utilizando lá de forma ininterrupta e sem oposição, isso aqui é importante, tá? Sem oposição, ou seja, o dono do imóvel, ele está deixando a pessoa utilizar sem contrato nenhum, a pessoa invadiu, ela deixou, foi deixando utilizar. Quando isso acontece, a pessoa ganha o direito sobre aquela propriedade, tá certo? Para que isso ocorra, tem alguns requisitos, né? Que tem que ser um imóvel que possui como sua área urbana até 250 metros quadrados. A pessoa tem que utilizar por 5 anos ininterruptamente e sem oposição. Sem oposição aqui, novamente, é uma pessoa que invadiu, tá? Se você tiver um contrato de aluguel, por exemplo, isso já é regido pelo direito civil, então você está dizendo que aquilo não é seu e que você está utilizando, tá? Aqui, sem oposição, está levando em consideração as invasões. Utilizando para sua moradia ou de sua família, vai adquirir o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, para que você usufrua do uso capião, você não pode ter nenhum outro imóvel, porque isso é uma maneira de a gente pensar que esses imóveis abandonados que estão sendo subutilizados, se tem alguém que está precisando e entrou e está fazendo um uso desse imóvel, então ela está trazendo a função social desse imóvel, está utilizando, e a gente quer evitar que ele seja subutilizado, né? De forma a garantir o crescimento adequado e mais igual desse dos centros urbanos. Então, para isso a gente tem uso capião. Outro dispositivo é o direito de superfície, tá? O direito de superfície, ele vai dizer que o proprietário urbano pode conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis, tá? Então, ou seja, isso aqui basicamente está falando, quando a gente lê e interpretar isso aqui um pouco mais, que eu posso ter um terreno, uma casa, por exemplo, e eu posso fazer um contrato para que, ao invés de, eu não pretendo construir nada agora, mas eu posso alugar, eu posso ceder o direito, né? Eu posso alugar esse imóvel via administrativa, né? Por tempo determinado e com um contrato para que outra pessoa tenha o direito da superfície e possa utilizar aquele solo, tá? Essa concessão do direito à superfície pode ser gratuita ou onerosa, né? Eu posso ter um contrato aqui para que alguém utilize de maneira gratuita. Isso aqui, muitas vezes, quando a gente avalia uma doação, por exemplo, eu já vi algumas empresas que tinham terrenos que estavam lá parados e doaram por tempo determinado para construir um batalhão de polícia, por exemplo. Isso pode ser feito, tá? E quem tiver esse direito, então, de superfície, vai ser responsável integralmente por esses encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade, arcando ainda proporcionalmente com a parcela de ocupação efetiva, ou seja, vai pagar os impostos, né? Quem tiver o direito de superfície vai pagar esses impostos aqui, IPTU, por exemplo. O direito de preempção, que é outro dispositivo aqui, ele é bem interessante porque ele está relacionado ao interesse do poder público como sendo maior do que o interesse privado. O que é que está dizendo, então? É que o poder público ele tem preferência, o poder público tem preferência na aquisição de imóvel, objeto de alienação onerosa entre particulares, tá? Mas para que isso ocorra, para que ele tenha essa preferência, a gente tem que cumprir alguns requisitos, porque a gente não pode dizer que o poder público vai comprar lá uma mansão simplesmente porque tem a preferência frente a um particular. Não é assim. Para que esse imóvel, para que o poder público tenha preferência a um imóvel, esse imóvel ele tem que ser utilizado para regularização fundiária, que seria distribuição
de terrenos e de imóveis para a população, né, para que todos tenham direito à moradia, ou quando esse direito de preempção pode ocorrer quando para a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, quando para a constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos comunitários, né? Vamos dizer que, por exemplo, um centro comunitário, um posto de saúde, um hospital, para a criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, tá certo? Aqui a gente vai pensar em praças, por exemplo, tem um terreno lá que está sendo alienado, o governo vê, opa, essa região aqui é interessante, aqui eu não tenho áreas de lazer adequadas para essa população, eu vou adquirir isso aqui com prioridade para transformar isso num parque e trazendo lazer para essa população aqui dessa região. O direito de preempção também pode ser exercido quando, na criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental e proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, tá? Então, é, novamente, o poder público ele pode ter essa preferência na aquisição de imóvel urbano, mas ele tem que cumprir alguns requisitos, algumas atividades fins específicas e não simplesmente o que um governador, um prefeito quer fazer porque ele quer, ok? Ainda nós temos a outorga onerosa do direito de construir. O que é que ela vai? Ela vai impactar principalmente quando a gente falar aqui da construção de edifícios, de múltiplos pavimentos, tá? Então, o plano diretor ele vai trazer algumas diretrizes que você só pode construir até determinados metros, você tem um coeficiente de aproveitamento básico máximo, porém, essa outorga onerosa vai fazer com que eu, através de uma contrapartida, eu possa, de certa forma, comprar mais direitos de construir, tá? Então, essa contrapartida, no geral, é uma contrapartida financeira, mas, inclusive, eu já vi de ter uma contrapartida de que determinada empresa queria construir acima do índice, isso tem um limite também, tá, gente? Queria construir acima de um determinado índice, e para isso, ao invés de pagar diretamente para o governo, essa empresa pegou lá um terreno baldio grande, fez toda uma praça, vai cuidar dessa praça durante uma quantidade de anos, para que seja essa contrapartida para que ela possa aumentar aqui seu aproveitamento. Então, o que é que isso faria? Então, ao invés de construir um pavimento aqui de, por exemplo, 4 andares, eu poderia construir um pavimento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 andares, por exemplo, tá? Então, com isso, a gente vem combinando, então, vendo todos esses instrumentos, essas ferramentas que são expostas no Estatuto da Cidade, a gente vê que tudo isso meio que combina no plano diretor, que o plano diretor é que vai meio que organizar todas essas ideias, todo esse planejamento e vai trazer aqui para o papel como que a gente está esperando que essa cidade cresça, tá? Para deixar documentado e para servir como um mapa, como um norte para esse desenvolvimento. Então, o artigo 39 do Estatuto da Cidade, ele vai trazer que a propriedade urbana ela vai cumprir essa função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, tá? Assegurando todo o atendimento às necessidades dos cidadãos, justiça social, desenvolvimento das atividades e por aí vai, tá? Então, o plano diretor ele vai ter que ser aprovado por lei municipal, servindo como instrumento básico da política de desenvolvimento dessa expansão urbana, certo? Ele tem que ser aprovado por lei municipal. E nisso aqui, quando a gente falar de gestão democrática, a gente vai ver que ele é aprovado por lei municipal, mas ele deve passar por consultas públicas
aqui com a população também, para que esse plano diretor reflita não só o que o governo ou que os técnicos dizem como sendo melhor, mas também que ele reflita as necessidades e expectativas dessa população. Então, o plano diretor ele vai ser uma parte integrante desse processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e prioridades neles contidas. Então, a gente vê como esse plano diretor é forte, né? A partir dele, políticas aqui que são políticas essenciais para todos os governos vão estar presas também a esse plano diretor, tá? Além de que a gente tem que observar aqui que ele deve englobar o território do município como um todo e ele deve ser revisto a cada pelo menos 10 anos. Isso porque a gente pode observar que a gente faz um planejamento. Isso aí, quem trabalha em obra conhece muito bem que a gente faz muito planejamento, a gente tenta fazer tudo acontecer de uma maneira, mas quando vai ver, começa a distanciar e com o tempo isso começa a distanciar do nosso planejamento original, né? E o que é que a gente tem que fazer? Replanejar para sempre tentar trazer de volta para o nosso objetivo principal, né? Sempre chegar no objetivo final. Então, para isso, a gente vai replanejando, revendo ele a cada determinado tempo para alinhar essas expectativas e essas necessidades atuais ao nosso plano diretor, né? Para que ele não vire um instrumento defasado e inobjetivo, inassertivo, ineficiente, ineficaz e por aí vai. Então, com isso, a gente viu até naquele videozinho da aula passada um pouco sobre como para quais cidades, quando é que a gente tem que ter um plano diretor, né? Então, o diretor ele vai ser obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, para cidades integrantes em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde o poder público municipal pretende utilizar uns instrumentos aqui previstos no artigo 4º da Constituição Federal, municípios integrantes de áreas de especial interesse público, inseridos em área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional e incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, tá? De grande impacto, inundações bruscas, porque esse último aqui está incluído, mesmo que seja menor do que 20 mil habitantes, porque a gente quer que esse crescimento seja ordenado de forma que eu evite que esse crescimento vá para essas regiões de risco, e sim que ele vá para as regiões em que a gente tem uma maior segurança quanto a esses eventos. Isso é melhor tanto para os habitantes quanto para o poder público, que vai ter menos gastos com esses impactos negativos aqui, com essas adversidades. Esse plano diretor, então, ele deve conter, no mínimo, a delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado parcelamento, edificação, utilização compulsórios, considerando então a infraestrutura e demanda para utilização. Então, ele vai estar aplicando aqui diretamente aqueles conceitos de engenharia urbana, tá observando a cidade como um sistema e todos os subsistemas que existem nela para que esse planejamento seja feito. Deve olhar outras disposições aí que tem os artigos 25, 28, que vão estar relacionadas a tudo isso que a gente já viu até agora, né? Aquelas diretrizes, a esses instrumentos, assim como o plano diretor ele deve ter um sistema de acompanhamento e controle, tá? Então, aqui essa imagem eu trouxe foi de um trabalho que eu fiz na época da faculdade, lá com um professor, que a gente fez um determinado mapeamento de uma região lá de Fortaleza, de um binário, que acabou virando binário lá na região, que eram duas avenidas aqui que tinham bastante problema de tráfego, tá certo?
e elas foram transformadas num binário. E para isso, o projeto de lei que foi apresentado lá pelo deputado, ele levou em consideração os usos que eram feitos aqui. Então esse mapeamento foi feito, né, observando o que era uso residencial, o que era uso comercial, uso de serviços, institucional, usos múltiplos aqui, para avaliar a se seria realmente interessante transformar isso aqui num binário. Assim, isso foi utilizado aqui, isso é apenas uma parte dos estudos que foram feitos para isso, tá? Então foi observar esse uso do solo, certo? Tiveram muitos outros estudos feitos por muitos outros técnicos sobre impacto urbano, impacto de trânsito, por grandes empresas e grandes estudiosos, tá? Então esse plano diretor, como eu falei, ele tem que ser alinhado e pensado também, com uma gestão democrática, pensando com todo mundo avaliando isso. E para isso, a gente tem aqui no artigo 43 os requisitos que são entendidos como quando a gente tem eles, a gente tem uma gestão democrática. Então, para ter essa gestão democrática, a gente vai ter que ter órgãos colegiados, tá? Então, eu não vou ter um órgão com um diretor centralizando todo o poder, tá? O que eu tenho, na verdade, um órgão, vários órgãos, né? Que vão ter várias pessoas atuando aqui, pensando nessa gestão. Aí, quando a gente fala de várias pessoas, não quer dizer que sejam só técnicos, né? A gente vai ter órgãos colegiados aqui que vão trazer população, aí técnicos, governo, instituições, tá certo? Então esses órgãos colegiados, eles têm que existir para que a gente tenha uma gestão democrática. Além de nós temos que ter debates, audiências e consultas públicas, porque por mais que eu tenha órgãos colegiados, a gente vai ter aqui apenas uma parcela muito restrita da população opinando. Mas para eu ampliar isso, o que é pensado nesses órgãos colegiados, ele pode ser trazido aqui então para a população como um todo, para que ela observe e diga, opa, realmente esse órgão colegiado está pensando aqui no interesse da gente, está ok. Ou então pode ter alguns segmentos da população que olham, opa, a gente não está representado aqui e a gente quer que considere determinadas características, determinadas necessidades que são nossas e vocês não observaram. Então, novamente, para a gestão democrática, não só eu tenho que ter um órgão colegiado, que vai trazer diversos aspectos, mas eu tenho que trazer também a população geral para avaliar essas situações, tá? Nós vamos ter também conferências sobre os assuntos de interesses urbanos, e que isso vai vir como um instrumento para trazer informação para a população, não só trazer esses projetos, seja o que for pensado, para que a população possa opinar também, mas sempre está instruindo essa população, trazendo informações para que a população entenda o que está sendo feito e também possa compreender e saber opinar quando chegar nessa hora aqui, tá? Além disso, a gestão democrática também é um dos principais instrumentos previstos até na nossa Constituição Federal, a iniciativa popular de projeto de lei e de planos, tá? Uma população pode observar que tem uma determinada demanda que ninguém está vendo aqui, ninguém está se importando, e pode ir direto lá, nesses órgãos, né, num congresso nacional, por exemplo, quando se trata de algo nacional, na Assembleia Legislativa, quando na Câmara de Vereadores, quando se tratar de esferas mais regionais, né, estaduais e municipais, trazendo então projetos de leis que vão observar as necessidades delas também. Então esses quatro pontos aqui são
essenciais para que a gente entenda que existe uma gestão democrática da cidade. Se a gente não tiver eles, a gente vai estar falhando. E essa gestão não vai ser tão democrática assim. Ok, pessoal? Quanto à aula de hoje, alguma dúvida? Eu fui falando muitas coisas, ninguém me interrompeu. Dúvidas, pessoal? Não? Tudo tranquilo, então? Beleza. Oi. Só uma dúvida em relação à preempção. É tipo assim, o governo ele tem direito sem negociar com o dono do proprietário, que está dono do terreno? Não, ele vai negociar. Cadê? Deixa eu achar aqui a preempção. Ele vai negociar, tá certo? Mas o que a preempção vai falar é o seguinte: antes do dono aqui querer negociar com qualquer outra pessoa, ele vai ter que negociar com o governo. E se o governo quiser comprar, vai negociar que vai ter. Ele vai falar, eu quero vender por tanto, vai ter todo aquele esquema mesmo, como se fosse um contrato entre dois particulares, né? Quando você vai numa loja, sei lá, vai comprar uma blusa. Ah, cara, faz por tanto. Ah, não, só dá para fazer por X. Então, tem essa negociação, mas enquanto tem essa negociação, enquanto o governo não comprou, ou então se o governo falar que não quer comprar, aí sim ele pode começar a negociar com outras pessoas. Mas antes do governo falar que bater o martelo e falar que quer e que vai comprar ou que não vai comprar, é, pode ocorrer isso aqui, dele segurar até o governo decidir. Beleza? Ah, tá, entendi. Então foi isso que aconteceu, porque alguns anos atrás tinha uma padaria, aí ela teve que ser demolida para a construção de um viaduto, né? Então, eu acho que Uhum. foi isso que aconteceu. É, basicamente isso, né? Que aí já entra naquela questão da desapropriação também, e a desapropriação, de certa forma, é uma maneira do o governo tá usando meio que esse direito de preempção, né? Ele olha, ó, o interesse público é que seja feito esse viaduto aqui, então eu quero comprar, eu vou comprar essa sua propriedade aqui, eu vou ter prioridade do uso dessa propriedade, vou comprar para eu fazer essa obra, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, ok. Essa aula aqui, o assunto foi todinho aqui do Estatuto da Cidade, dessa Lei 10.257, ela é pública, eu vou passar para vocês, tá? Lá no Moodle, tá? E eu vou parar aqui a gravação, então.